Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre cura tecidual, renovação, regeneração e reparo, certo? Então a gente viu nas nossas aulas de informação, durante todo o período, da cadeira de mecanismos, que a inflamação ela pode causar diversos danos teciduais, ou ainda agentes lesivos, patógenos, elas podem causar danos teciduais. E uma vez que essa lesão é superada, uma vez que há o processo de inflamação, o organismo ele vai precisar reparar as áreas que são afetadas. O reparo, ele é, na verdade, a última etapa da inflamação, certo? E a gente vê a importância da inflamação. A inflamação ela vai eliminar esses agentes lesivos e estimular esse processo de cura tecidual, certo? Vai começar ali a ser restaurada a arquitetura tecidual e a função também daquele tecido depois de uma lesão, certo? E aí esse tecido, depois da lesão, depois de todo o processo inflamatório, ele pode ser regenerado ou cicatrizado. A gente vai ver isso um pouco mais profundamente já, certo? Então, primeiro, o que é bom a gente saber? Primeiro, o que é fibrose? Fibrose é a deposição de uma matriz de colágeno e ela é feita pelos fibroblastos, certo? A gente vai ver que essa fibrose ela é uma característica da cicatrização. E aí nós temos também o controle da proliferação celular. Então, nesse processo de cura, vários tipos celulares vão começar a se proliferar, durante o reparo. E aí esse evento vai ser coordenado pelas proteínas, que são os fatores de crescimento, sabe? E aí o que acontece? Esse potencial proliferativo, ele vai depender de quanto, ele é basicamente, o quanto que o tecido ele consegue proliferar ali células para esse reparo. E isso vai depender das mitoses sucessivas, sabe? Então vão ocorrer ali muitas divisões celulares que vão fazer com que essas células se proliferem para poder reparar o tecido, certo? Então vamos agora para uma visão geral do reparo tecidual. No reparo tecidual vão ocorrer dois tipos de reações, que é a regeneração e a cicatrização. Na regeneração, a gente vai ver que as células elas vão estar lá lesadas, vai estar lá o tecido danificado, mas na regeneração, essas células elas vão voltar para o estado inicial delas, vão retornar para o estágio normal delas. O tecido ele fica exatamente como era antes. Então, se a gente machucou a pele ela vai passar por esse processo de reparo e vai voltar a ser igualzinho ao que era antes, certo? Então, vai ocorrer por meio da proliferação das células que sobreviveram à lesão e mantém a sua capacidade proliferativa, certo? Já a cicatrização, os tecidos que foram lesados, eles não são capazes de fazer uma regeneração completa. Ou seja, eles não vão voltar a ser exatamente o que eram antes, certo? Vai ser o local ali da lesão vai ser preenchido por um outro tipo de tecido, certo? E a gente vai ver que na cicatrização, ela acontece quando a ferida ela já atingiu o tecido conjuntivo. Então, é uma ferida mais profunda, certo? Esse reparo, também é importante frisar que ele vai ocorrer pela deposição de tecido conjuntivo fibroso. Então, teve uma lesão. Ela foi bem profunda, atingiu o tecido conjuntivo. O corpo vai iniciar esse processo de cicatrização, depositando tecido conjuntivo fibroso. Então, não vai ser um tecido igualzinho ao que foi perdido antes, sabe? Diferente da regeneração. Aqui na regeneração, as células são substituídas, por células iguaizinhas às que eram antes, sendo que dessa vez saudáveis, certo? Então, vamos lá. Os mecanismos de reparo tecidual é justamente esse. Quando uma lesão ela envolve somente tecido epitelial, o reparo tecidual vai acontecer por regeneração. Mas se envolver tecido conjuntivo, se for uma lesão mais profunda, vai ter formação de cicatriz, certo? É justamente o que essa imagem diz. Se for uma lesão leve, superficial, vai ocorrer por regeneração. E aqui a gente vê que as células elas foram danificadas, mas nesse processo de regeneração, elas voltam exatamente ao que eram antes, certo? Fica aqui 100% saudáveis. E o tecido também fica exatamente igual ao que era antes. Já aqui, numa lesão mais acentuada, uma lesão que chegou aqui em tecido conjuntivo, certo?
ela vai acontecer por cicatrização, certo? E aí é uma lesão mais profunda e vai começar a ser depositado aqui tecido conjuntivo fibroso, certo? E aí a gente vê aqui, ó, na formação da cicatriz, que esse tecido já não volta mais a ser o que era antes, certo? Então, a deposição de tecido conjuntivo fibroso e a formação dessa cicatriz. Então, falando sobre a regeneração, como já foi falado um pouquinho mais, né, previamente, as células lesadas, elas vão ser substituídas por células idênticas às que foram destruídas antes, certo? Células idênticas às destruídas. E depois de ser reparado, o tecido vai voltar normalmente à função dele. Vai ficar igualzinho ao que era antes, tanto em função quanto às células também, certo? E aí a regeneração das células dos tecidos lesados envolve a proliferação celular. A gente vai ver isso, explicar isso um pouquinho melhor já já. Que é dirigida pelos fatores de crescimento, proteínas, isso a gente já viu, não é? E é criticamente dependente da integridade da matriz extracelular e do envolvimento de células maduras. E aí essa questão da proliferação celular era o que eu disse que a gente vai ver agora. Primeiro a gente precisa entender os tipos de células que se proliferam durante o reparo do tecido. Existem células remanescentes do tecido lesado, as células que foram acometidas pela lesão, certo? Mas que ainda estão ali, que sobreviveram, elas vão tentar restaurar a estrutura que era normal, certo? Tem também as células endoteliais vasculares, elas vão começar ali a criar novos vasos, certo? Isso é chamado de neovascularização. Esse tecido vai aos poucos voltando a ser vascularizado. E também os fibroblastos, que vão começar a depositar tecido fibroso, certo? Então, essa parte aqui agora é muito importante. Nós temos diferentes tipos de tecido e dependendo de como for esse tecido, de qual tecido foi acometido pela lesão, o reparo vai ser diferente, certo? Então, primeiro nós temos os tecidos lábeis. Os tecidos lábeis são aqueles que vão se renovar sempre, continuamente eles vão estar se renovando, certo? Então, ao tempo todo as células vão estar sendo perdidas, vão estar sendo substituídas por novas células, certo? Derivadas de células tronco-teciduais. As células-tronco são células que elas conseguem se multiplicar em células-tronco, mais células-tronco, né? E também se diferenciar em qualquer tipo de célula. Então, essas células-tronco, certo? Elas vão ser responsáveis justamente por essa renovação tecidual constante aqui dos tecidos lábeis. Já nos tecidos estáveis, ele vai ter algumas características, que é a seguinte: ele vai ser constituído de células que normalmente estão no estágio G0, que é o estágio sem proliferação celular. E aí, o que é bom a gente saber? Vamos dar uma pausinha para a gente poder explicar melhor, entender melhor isso aqui. As células elas vão passar por diversos ciclos celulares. E esses ciclos eles são definidos pelo seguinte: G0, que a gente já viu, G1, S, G2 e M. A gente não precisa saber especificamente o que é cada um. Eu só estou anotando isso aqui, na verdade, para a gente entender a ideia geral, certo? Então, G0 a gente viu que é o estágio que não tem proliferação celular. Então, aqui não tem proliferação celular. Mas todo esse ciclo aqui tem, certo? Então, a célula está continuamente passando por esse processo. Uma hora sem proliferação, depois começa a proliferar, multiplicar, e aí volta para esse estágio sem proliferação. E assim vai indo, certo? E aí, qual é a característica do tecido estável? O tecido estável ele vai ser constituído por células que estão aqui no G0. Porém, elas estão aqui no G0 apenas no momento. A qualquer momento, se tiver uma lesão ou alguma perda de massa tecidual, ela pode começar a se multiplicar, essas células. Elas podem começar esse ciclo de novo e depois elas voltam para o G0, certo? Já os tecidos permanentes, eles são diferentes. Eles vão estar o tempo todo no G0. Eles não conseguem mais se multiplicar. Por quê? Porque ele já chegou no limite do que ele poderia de se multiplicar, de proliferar células naquele lugar. Então, ele está permanentemente no G0. O que impede
a renovação tecidual. Ou seja, nos tecidos permanentes sempre vai ter somente cicatrização, porque ele não vai conseguir multiplicar células para que aquele tecido volte a ser como era antes, certo? Então, lendo aqui um pouquinho, consiste em células não proliferativas terminalmente, ou seja, já chegou no fim, no término do que ela poderia para se multiplicar. Ela não se multiplica mais, como a maioria dos neurônios ou células musculares cardíacas. E aqui a gente vai ter um esquema que mostra isso muito bem. Então, quando há uma lesão tecidual, vai começar a reação inflamatória e vai começar também o processo de reparo. Se essa lesão tecidual ela foi em tecidos com células lábeis ou estáveis, vai depender de qual tipo de lesão aconteceu. Se foi uma lesão mais superficial, uma lesão menorzinha, ela pode acontecer por regeneração. Mas, se for uma lesão maior, uma lesão mais grave, ela já vai acontecer por cicatrização, certo? Então, aqui há a possibilidade de acontecer por regeneração, porque nas células lábeis e estáveis tem a possibilidade das células continuarem se multiplicando. Já nas células permanentes vai ser diferente. Independente de ser uma lesão pequena ou uma lesão grande, se foi em tecidos permanentes, vai ser por cicatrização. Não tem condições de células permanentes fazerem regeneração, certo? É impossível. Sempre vai ser por cicatrização, porque essas células daqui do tecido permanente, elas não conseguem se proliferar mais, certo? E aqui consegue. Essa é a grande diferença. E aí, quem produz os fatores de crescimento dessas células, desses tecidos? São os leucócitos e as células do tecido conjuntivo, certo? Então agora vamos falar um pouco mais sobre a cicatrização. A cicatrização ela é uma resposta fibroproliferativa, porque como a gente viu, vai ter deposição de tecido conjuntivo fibroso, certo? Fibroso. E aí tem a substituição das células por tecido conjuntivo, como a gente já viu também. Então, em contraste com a regeneração, que envolve a substituição dos componentes do tecido, na regeneração a gente viu, né, que ela volta a ser o que era antes, a formação da cicatriz é uma resposta que vai remendar. Não vai haver substituição celular, só vai começar a depor ali outro tipo de tecido, certo? Que no caso é o tecido conjuntivo fibroso. Então, a gente tem algumas etapas na formação da cicatriz. Primeiro, vai ter a inflamação em si, né? A resposta inflamatória do organismo, podendo ser aguda ou crônica, certo? Depois vai haver a proliferação celular, que leva ali em torno de 10 dias, e em que vai haver justamente essa proliferação celular. Várias células vão começar a se proliferar, células endoteliais, epiteliais, vasculares, fibroblastos, elas vão começar a se proliferar e vão migrar lá para fechar aquela ferida, certo? Isso aqui, todo esse processo aqui é chamado de tecido de granulação, certo? E o terceiro é a remodelação. O tecido conjuntivo que foi reorganizado é depositado pelos fibroblastos para produzir uma cicatriz fibrosa estável, certo? Esse processo se inicia com 2 a 3 semanas. E aí a gente tem uma imagem aqui que demonstra um pouco também desse processo. A gente tem a fase inflamatória, que é a fase da inflamação em si, né? Geralmente dura de 1 a 4 dias. E aí tem aquelas características que a gente já viu, né? Dos sinais cardinais. Exudato, e aí os sinais cardinais em si, edema, vermelhidão, dor, certo? Aqui, os mediadores químicos vão começar a agir, fazer todo aquele processo de inflamação que a gente já viu, certo? Na fase proliferativa, ela dura em torno de 5 a 20 dias e vai começar a formar o tecido de granulação. Esse tecido de granulação é justamente esse tecido que é rico nessas células que estão começando a se proliferar e ela também é vascularizada, certo? Resultando em rica vascularização e infiltração de macrófagos, certo? Esse tecido de granulação vai ser essencial para a cicatrização da pele. E por último, a fase de reparo ou a fase de remodelação, né? Que o tecido vai começar a ser remodelado para aumentar a resistência desse tecido. E aí a gente vê a deposição de fibras para melhorar o aspecto da cicatriz, certo?
Então, nós temos alguns tipos de cicatrização. Primeiro, nós temos a cicatrização por primeira intenção. Essa cicatrização por primeira intenção, já vou relacionar aqui com a imagem daqui do lado, ela vai acontecer bastante no processo de sutura, certo? Quando a gente faz uma incisão cirúrgica e sutura esse osso, ou esse tecido, aliás, perdão, os tecidos vão estar ali pertinho um do outro, certo? Essa cicatrização vai ser facilitada. E aí vai ser a chamada cicatrização por primeira intenção, certo? E aí a gente tem as etapas dessa cicatrização por primeira intenção, que são, nas primeiras 24 horas, as células epiteliais das bordas da ferida vão migrar e se proliferar na derme. Então, vão começar a se proliferar ali na pele e já vai começar o tecido a reparar aquele lugar. De 3 a 5 dias já começa a neovascularização, que é o tecido de granulação, né? Formação do tecido de granulação. Com 15 dias já tem a proliferação de fibroblastos, certo? E a deposição de colágeno. Com 30 dias já não tem mais células inflamatórias, certo? Então, essa é a cicatrização por primeira intenção. A gente tem também a cicatrização por segunda intenção, que vai ser quando tem feridas maiores, que as bordas delas não são juntinhas, já são mais separadas, como a gente vê aqui na imagem também, certo? Uma ferida mais ampla. E aí vai acontecer a combinação da regeneração e da cicatrização, certo? Não há bordas bem aproximadas, as bordas elas são separadas. E aí a gente tem um passo a passo, né? O processo. Primeiro, a fibrina ela vai induzir a cascata de coagulação, vai fazer a formação do coágulo, né? O coágulo ele vai ser substituído pelo tecido de granulação. Então, primeiro faz um coágulo, depois começa a ser vascularizado, formando ali o tecido de granulação. Depois começa a ser depositado colágeno, certo? No tecido de granulação. E no final, a maturação do colágeno com formação do tecido conjuntivo, permitindo a formação da epiderme. Aqui já é uma cicatrização, certo? Então, vamos ler aqui para a gente entender. Nesse caso, a perda de tecido é significativa, por isso o processo de cicatrização tende a ser mais demorado, por conta do maior envolvimento de tecido conjuntivo. Essa recuperação pode demorar alguns meses e a probabilidade de desenvolver uma cicatriz é muito maior. Então, a gente vê que a cicatrização por segunda intenção é quando já há né, uma ferida maior, certo? Com envolvimento de tecido conjuntivo. E aí a gente tem aqui algumas diferenças entre esses dois tipos de cicatrização, por primeira ou segunda intenção. A secundária, que é de segunda intenção, né, ocorre em uma área extensamente destruída e envolve a contração da ferida, que nem a gente já viu. Por ser uma lesão maior, né, a inflamação também vai ser maior na cicatrização secundária, certo? E na primeira intenção vai possuir uma menor quantidade de tecido de granulação. Ela não precisa de tanto tecido de granulação assim. Então, na de segunda intenção tem mais tecido de granulação e na de primeira intenção tem menos, certo? Porque não precisa de tanto por ser uma ferida menor. E a gente tem ainda de terceira intenção, mas essa terceira intenção a gente não precisa se aprofundar tanto. Na odontologia, pelo menos, a que a gente mais vê é de primeira intenção e segunda intenção, certo? Mas, somente a título de curiosidade, a de terceira intenção acontece quando já fez uma sutura ali. É uma lesão ampla, mas ela se rompeu, essa sutura, ou então demorou ali um tempo para ser suturada. Ela não foi suturada imediatamente assim que aconteceu a lesão. Como é um caso de, por exemplo, uma incisão que a gente faz para exodontia de algum dente. A gente faz a incisão, tira o dente e já sutura. Mas se acontecer de essa ferida estar ali há algum tempo sem ser suturada, essa cicatrização vai começar a acontecer por terceira intenção, certo? Então, alguns fatores que impedem o reparo tecidual. Primeiro, a infecção, porque a infecção ela gera o quê? Gera inflamação, certo? E vai aumentar a potencialidade
da lesão tecidual. A gente vê que na inflamação acontece essa lesão tecidual. E quanto maior a inflamação, maior essa lesão, certo? Então, se acontecer ali uma infecção permanente, crônica, certo? Isso vai desencadear mais inflamação e mais lesão para o tecido, o que vai atrapalhar a cicatrização. Diabetes, a gente vê que em diabetes, né, pacientes diabéticos, eles têm muita dificuldade para cicatrizar, né? E aí a gente sabe que lesões, cortes, queimaduras, enfim, qualquer tipo de lesão podem ser perigosíssimos para pacientes com diabetes, porque a condição deles também impedem um pouco a cicatrização. Eles têm uma cicatrização anormal, uma cicatrização muito dificultada. Também o estado nutricional. Se a pessoa tem algum tipo de desnutrição, ela vai ter deficiência de vitamina C. E essa vitamina C vai inibir a síntese de colágeno. Sem vitamina C não tem produção de colágeno, o que dificulta a cicatrização. Por quê? Porque na cicatrização acontece a deposição de colágeno para poder meio que tampar, vamos dizer assim, né, o local da ferida, certo? Fatores mecânicos também podem influenciar. Então, aumento da pressão local ou torção podem causar separação ou deiscência da ferida. O que é deiscência? É quando, por exemplo, nós temos uma incisão suturada e aí aqueles pontos abrem. Isso é deiscência da ferida, certo? Outro exemplo de fator mecânico bem comum que a gente tem, quando a gente se arranha em algum lugar ou tem ali aquela feridinha, e muitas pessoas têm a mania de arrancar o cascãozinho que tem em cima, né? Isso é algo que atrapalha a cicatrização, é um fator mecânico que vai atrapalhar, certo? Corpos estranhos também, fragmentos de aço, de vidro, esses aqui também podem ser os causadores da própria lesão, né? Mas fragmentos dele, ou até de osso, podem impedir a cicatrização. Em odontologia, né, mais especificamente na cadeira de cirurgia, a gente vai ver que quando a gente faz remoção de um dente, quando a gente faz uma exodontia, a gente precisa verificar se não ficou nenhuma espícula óssea, se não ficou nenhuma pontinha de osso no alvéolo, né, que é o espaço do osso onde o dente fica inserido. A gente precisa verificar se não tem nenhuma, porque isso pode dificultar a cicatrização e também pode incomodar o paciente. Mesmo com a gengiva fechada, se tiver alguma pontinha de osso lá naquele buraquinho onde fica a raiz, isso pode incomodar o paciente. E aí a gente precisa remover essa espícula óssea, fazer ali uma raspagem com uma lima de osso ou com a própria broca. Então é um exemplo de corpo estranho, né? Que fica ali uma pontinha de osso, ou poderia ser um maço ou um vidro, mas que dificultam a cicatrização também. Outra coisa que pode impedir também ou dificultar a cicatrização é o tipo e a extensão da lesão tecidual, certo? A restauração completa ela só vai ocorrer em tecidos em que haja proliferação celular, certo? Que foi que nem a gente viu. Os tecidos lábeis e os tecidos estáveis, certo? Então, nós temos aqui, para finalizar, alguns defeitos que podem acontecer na cicatrização. São as famosas feridas crônicas. As feridas crônicas podem influenciar, certo? Impedir também a cicatrização. Então, nós temos úlceras venosas das pernas, que são causadas por varizes, né? É muito comum em idosos. Temos também úlceras arteriais, que se desenvolvem em indivíduos com aterosclerose das células periféricas. E também são bem associados a pacientes diabéticos. Então, pacientes diabéticos já têm naturalmente essa dificuldade de cicatrização. E se acontecer deles serem acometidos por úlceras arteriais, isso dificulta ainda mais. Úlceras por pressão. Essas úlceras por pressão, elas são muito comuns em pacientes acamados, certo? Então, pacientes que estão ali no leito de UTI, eles estão sempre na mesma posição, deitados com a barriga para cima, não é? E aí, pela pressão realmente, né, pelo peso do corpo ali, nas costas, na lombar, enfim, todos esses tecidos, os tecidos desses lugares, certo? Eles ficam com um pouco de isquemia, eles ficam inutilizados ali no momento e também o fluxo sanguíneo ali é bem diminuído, o que pode causar uma necrose tecidual,
certo? Causada pela compressão prolongada. Nós temos também as úlceras diabéticas. A necrose tecidual e cicatrização deficientes são resultados da doença dos pequenos vasos, que causam isquemia no local, certo? Neuropatia e anormalidades metabólicas. E por fim, nós temos a cicatrização por excesso, que pode ser uma cicatriz hipertrófica ou uma cicatriz queloide. Na cicatriz hipertrófica, ela vai ser uma cicatriz que é um pouco mais elevada porque tem acúmulo excessivo ali de colágeno, certo? Então, tem um acúmulo exagerado de colágeno naquele lugar, faz com que a cicatriz fique com esse aspecto aqui, certo? Uma cicatriz ali mais elevada, certo? Nós também temos, para finalizar, a cicatriz queloide, que é quando o tecido cicatrical cresce além dos limites da ferida, certo? Então, a gente vê que houve aqui um corte, né, na cicatriz hipertrófica, e aí houve uma deposição grande, né, de colágeno, mas aqui no queloide já é diferente. Esse tecido cresceu tanto que já foi para muito além da ferida, tá vendo? E esse tipo de cicatrização, que é a cicatrização por excesso, essa em específica é a queloide, certo? E ela não regride. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e se tiverem alguma dúvida, podem me chamar no privado, tá bom? Beijo, pessoal, e boa prova para vocês.